Meu nome é Agenor Maciel. Sou psicólogo e estou aqui no podcast Mergulhando no Espelho. Eu estava pensando uma coisa antes de chegar aqui. Como eu ia começar? Juro que eu pensei muito. E eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei de Antoine de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. Tem uma frase que marcou muito a minha infância. Esse foi, eu acho que o primeiro livro, eu acredito, o primeiro livro que não é didático, que não foi didático, que eu li. Esta frase é muito importante. O essencial é invisível para os olhos, só se ver bem com o coração. E pensando nessa frase, eu trouxe hoje uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Uma grande amiga minha, Suiane Bezerra. Uma figura, uma psicóloga que realmente tem muita sensibilidade. E hoje eu pedi para nós falarmos o mínimo possível sobre patologias. Nós nos concentrarmos nesta frase. Falarmos sobre sensibilidade, sobre vida, sobre energia, sobre espiritualidade, que é o que verdadeiramente nos rege e do qual nós somos feitos, uma vez que somos uma partícula de Deus. Suiane Bezerra, minha querida. Olá, que maravilha Que estar bom te ter aqui, aqui, né? meu amor. Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Mas a gente vê que a amizade é um laço eterno, né? E que a gente vai se encontrando e parece que tudo volta, né? É, e a amizade transcende o tempo, não é? Com certeza. A amizade faz com que a gente queira ver bem tanto, bem tão longe, mas a gente está sempre vibrando coisas boas por quem a gente ama, não é? E Suiane, qual a população de pessoas que você tem atendido mais? Olha, eu atendo até criança, embora eu fechei meu consultório físico por causa da pandemia, de tudo, os pacientes não vinham mais, eu atendo pacientes de outro estado, eu atendo criança, as crianças eu atendo na casa, mas eu atendo assim adulto, atendo casal, atendo adolescente, é variado. E como você vê as crianças atualmente? Ah, muito mal, Agenor, muito Tão diferente das crianças antigamente? Eu acho que estão muito sobrecarregadas, muito angustiadas, elas se sentem cobradas. Crianças com depressão, com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade. Estão muito mal, não tem o parque para brincar, não tem a grama, tá tudo muito assim carregado. Essas crianças precisam de ajuda e os pais também, viu? Porque os pais estão muito cansados de tanta coisa que tem que lidar. Você acha que a internet, a tecnologia, veio, lógico, para acrescentar e fazer uma opção de coisas boas, mas em compensação tem este lado pesado? Tem esse lado de muito videogame, de pouca interação, de pouco descarregar. Sabe aquela coisa que a gente fazia quando era criança, que descarregava energia assim na rua e subia em árvore? Hoje em dia tá tudo muito tenso, né? E onde as crianças colocam a raiva, É, essa energia, onde é que elas vão não colocar? sei. Porque elas estão com um aparelhinho Elas estão celular na mão, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Aí, às vezes, na escola, às vezes explodem, né? Ou às vezes tem muito pesadelo, sintomas de ansiedade. E as pessoas reclamam de solidão mais do que antigamente? Ah, eu acho que as pessoas reclamam de continência, sabe? De que ninguém as escute, de que ninguém as acolha, de que parece que nós estamos vivendo num mundo onde ninguém enxerga ninguém. Eu sinto assim, não sei você. Parece que assim, não tem muito aquela questão que a gente falava de amor, de se importar, de quero bem. Parece tudo tão descartável, tão vazio, tão superficial. Cadê o amor? Cadê o afeto? Cadê eu me importo com você? Você é especial para mim. Eu não tô vendo isso, não sei você. Você está me dizendo que a tecnologia, o ser humano, tecnologicamente cresceu muito, mas as suas emoções, o seu sentimento e a pessoa, como pessoa, não se desenvolveu, regrediu. Não. A gente vê o mundo como está, né? As guerras, a falta de ajuda. Claro que tem muita gente maravilhosa nesse mundo, que ajuda muita gente sensível, mas assim, eu sinto que todo mundo está precisando assim de uma continência, né? Sabe, de alguma coisa de afeto, de poder falar das suas emoções, de poder ter um espaço para falar dos seus sentimentos. E falando sobre a tristeza, nós vivemos num mundo onde a alegria passou a ser uma mercadoria.
E as pessoas estão sempre, eu não posso mostrar a minha dor. É. Eu estou sempre mostrando que eu tenho que mostrar que eu estou bem, porque eu vendo, né? Como Isso. você vê a internet no meio disso? Se você tá pensando assim nas redes Nas sociais, redes onde eu me sociais. mostro bonita, com a unha perfeita, Numa onde eu casa mostro uma maravilhosa, casa casa, de um Pinterest, carro aquela importado. carro importado, família Doriana, né? Você já ouviu É falar? eu acho que vai além da família Doriana, porque não usam nem Doriana, usam, em vez de Doriana, colocam caviar. Doriana já deu. Entendi. Hoje em dia, Doriana é pouquinho, as assim, pessoas agora estão, olha aqui, estou comendo, né, sei. É uma vida vazia. E aí, se você pensar nisso em termos dos adolescentes, né? Pensar nos bullying ou nas cobranças do adolescente, isso é muito sério, sabe? Agora, o que você acha, por exemplo, que melhorou? Eu dou como um exemplo, por exemplo, a Lei Maria da Penha. O que você acha que melhorou neste universo atual? Eu acho que melhorou que a gente pode falar, não é verdade? Por exemplo, tem mulheres muito importantes falando sobre a questão dos relacionamentos, falando assim de você não ter que aceitar um relacionamento abusivo, do que é um relacionamento abusivo, porque é uma coisa muito no inconsciente. Como mulher, a gente se colocava numa posição mais serviçal, mas o que você está precisando. Então, hoje em dia você tem um espaço para poder falar. Embora, assim, tem pouca escuta, como eu te falei, mas você tem um espaço para falar. E quem sabe a dor do outro vai refletir naquilo que eu também estou sentindo, e aí eu consigo ver naquela situação também uma saída para mim, já que o outro também conseguiu buscar uma saída para si, não é? O que é um relacionamento abusivo que você citou? Como a gente caracteriza um relacionamento como abusivo? Olha, eu acredito naquela coisa de que você tem que me servir e de que aquilo que você sente ou aquilo que te importa, não me importa muito, né? Você tem que viver para mim, você tem que me servir. Onde a mulher se sente um objeto, onde ela se sente uma empregada, uma questão de doação, onde não tem a minha mulher, o meu homem, ou não tem a escuta, né, do que você precisa ouvir. E a gente está vivendo um relacionamento em uma época de muito feminicídio, de muita agressão à figura da mulher. Uma época muito conturbada, onde ninguém está se encontrando, mas eu sou uma pessoa muito otimista e muito afetiva, graças a Deus. Eu acredito que isso é uma mudança de paradigma e que as pessoas vão se organizar e vão se trabalhar e que elas vão melhorar como pessoa, porque a vida faz com que a gente melhore. Você está me dizendo que a falta de empatia no Eu mundo. acho tão triste isso, a falta de se importar, né? É tudo descartável. Não tem o WhatsApp, então a gente manda mensagem pelo WhatsApp: "Olha, não te quero mais, não vou mais", né? Então isso é uma coisa que ajudou e aos poucos também piorou, né? Bauman fala muito disso, nesse descartável, nesse universo Esse muito descartável. líquido, Isso, né? Ele isso. deixa muito claro isso. Tanto é que eu comecei falando do Pequeno Príncipe, eu acho que a grande quantidade de jovens, eu não vou dizer de pessoas com mais idade, porque aí já é entramos em outra faixa de idade, mas os jovens não leram o Pequeno Príncipe. E E tem a talvez frase nem entendam. E essa frase do que eu sou responsável por quem eu cativo do Pequeno Príncipe. Então, assim, os meus relacionamentos, eles têm uma repercussão no outro. Então, assim, se eu abandono, se eu sou rude, se eu sou uma pessoa agressiva, isso vai repercutir no psicológico da pessoa. E às vezes marca uma vida toda. A gente vê pessoas da nossa infância que foram ríspidas com a gente, às vezes um professor, às vezes um parente, e que nos tratou de uma forma assim abusiva, de uma forma agressiva. Isso não marca no nosso psicológico? Eu tenho uma paciente que ela nunca foi bem em matemática, porque uma vez um professor bateu assim na cabeça dela e falou: "Você é burra mesmo, né?". Então, essas questões da delicadeza, eu acho que está faltando no nosso mundo. O Dalai Lama falava assim que a gente tinha que se concentrar na bondade. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que a gente tem que se concentrar na delicadeza. Sabe essa coisa do bom dia, boa tarde, você poderia, você Do ser queria. gentil. Do ser gentil, mas assim, não é ser uma bondade só em teoria, é uma bondade na prática. O que você está precisando hoje? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para a sua vida ser melhor? É acolher E o acolher, outro. e escutar com o coração, né? Porque escutar sabe aquela escuta vazia em que eu já olho para outro lado, onde eu já afasto o meu corpo, onde tanto faz o que você está me dizendo. Isso é muito ruim. Superri nos fala que viver é criar laços. Criar laços é uma frase Que lindo. dele, né, que é tão importante. E hoje em dia,
Gente, eu acho que eu estou me colocando como muito velho, mas na realidade as pessoas não estão criando tanto A laços gente fala em vínculos, né, na na psicologia. psicologia. Aquilo que eu vinculo, eu ponho energia naquele relacionamento. Aqui eu estou pondo energia em você, nesse lugar, eu estou pondo a minha energia. Isso forma vínculos, né? Forma laços, e eu me importo. E esse se importar com o outro parece que dói, né? A pessoa não quer ser abandonada, então ela não vai se importando muito. E ficam relações vazias, onde eu só penso em mim, no que eu vou poder tirar proveito disso. E o que vale a pena, o que importa mesmo é o que a gente se dá, o que a gente se doa, o que a gente toca. Não é verdade? É o estar presente na vida do outro. E é tão legal você ter uma pessoa que fale para você, nossa, aquela pessoa se importa. E na psicologia, eu trabalho assim com os meus pacientes. Os meus pacientes sabem, tudo bem, é uma relação de trabalho, envolve dinheiro, envolve um trabalho ali, mas eles sabem que a psicóloga se importa. E eu acho que isso faz Que toda a ela acolhe, diferença, que acolhe. que ela ouve, E que ela que ela que não ela vibra. julga. Isso. Isso que é Só ser receber uma psicólogo. pessoa, ouvir, Isso, não julgar, né, e acolher de fato, isso é isso. muito É importante, maravilhoso. porque as pessoas estão soltas, Isso, estão com fone de ouvido isso. e acabou e tudo bem. É. Agora, eu questiono de verdade, eu fico pensando, será que eu envelheci muito porque essa outra geração me passa isso? Agora talvez venha a ser diferente no futuro. Ah, vamos pensar Eu não sei, eu estou positivo. pensando, eu acho que talvez seja algo que está acontecendo que Isso. eu não estou entendendo, este lado tão jovem. Acho que é uma mudança de paradigma, como se fala, que é uma Agora a mudança. mudança foi muito brusca. Muito Chegou brusca. assim, a internet veio e não É, pediu licença, porque isso. antes as mudanças eram lentas, né? A gente Parecia que o dia passava mais lento, não? lento. Não é? Tem ressonância Schumann que É. fala que o dia agora corre mais rápido, né? Porque a Terra está girando em outra dimensão, e Schumann deve estar certo com relação a isso, né? Com certeza, a gente sente isso na prática, né? E eu vejo muito essa historinha do celular, como Bauman fala sobre porco-espinho. Ele fala em outro contexto, mas tirando deste contexto, ele diz que a interpretação é minha. As pessoas estão agindo como se elas tivessem espinhos. E elas, para se aproximarem, uma machuca a outra. São defesas, São né? defesas. Então, no celular, eu posso usar o celular à vontade, porque eu posso esculhambar todo mundo, Isso. eu posso me apaixonar e ninguém vai me machucar. Então, mas a gente tem que pensar que tudo é conteúdo. Então, se eu vou criticar alguma coisa que você fez e eu te detono, isso é conteúdo meu. Eu estou expondo conteúdo meu. Lógico. Isso me enfraquece. Você entende que isso me enfraquece? Todos os conteúdos que não são elaborados, você vai falar da raiva. Então, aquilo que eu vi me trouxe raiva, me trouxe. E aí eu vou te atacar, eu não elaborei, olha, eu não gostei da sua posição por isso, por isso, por isso. Isso eu elaborei, não é? Agora, quando eu começo a te detonar, eu te chamo de velho, de gordo, ou falo que você. Ah, isso é uma raiva sem elaboração. E isso não é legal, isso é uma desorganização emocional. Isso não é uma E hoje coisa as pessoas legal. usam isso na internet Isso. com a maior Mas naturalidade. não é legal. Causa Não é mal-estar. legal. Causa mal-estar, né? E assim, não é legal. Não é uma coisa ilegal de se Saudável, ouvir. né? É nada saudável, né? E aí eu falo mesmo e o outro tem que me ouvir? Não, isso não é legal. E o grande lance que nós temos de dificuldade é de poder. As pessoas estão querendo muito poder. Isso. Muito ter e não ser. Lembra aquela coisa do ter? É importante o que eu tenho e não o que eu sou. Eu não invisto tanto em desenvolvimento pessoal, mas eu invisto em ter aquilo, mostrar para o outro. Às vezes não é nem Não é nem ter, ter é de em mostrar. verdade. Às vezes é em mostrar. Né? Ter visualmente. Isso. Como exemplo, ficar ao lado de um carro Isso. caríssimo, tira uma foto. Para dizer que. E Ou tá viagens, né? É. Viagens. Porque todo mundo posta quando viaja, né? E dá um mal-estar ver as viagens dos outros, né? Porque você fala, nossa, eu não consigo nem sair daqui, não é verdade? Será que a pessoa está viajando e está se encontrando? Será que ela está feliz na Será que ela Europa? está feliz na Europa? Você gosta de viajar? Eu gosto. Mas eu não gosto de viajar muito. Eu gosto de viajar um pouquinho e pronto. Eu gosto da minha casa, dos meus gatos. Eu gosto muito do meu acho que sou a única pessoa do mundo, se eu me sinto solitário nisso, eu não gosto de viajar. Eu não gosto de viajar muito, Gina. Eu não gosto nem de viajar uma semana, uns 3, 4 dias tá ótimo. Mas eu não gosto de viajar. Literalmente, eu fiz umas viagens aí, porque eu fui com amigos e eu fui para ficar na companhia deles
Ai, durante a viagem. Para mim, tanto faz estar em Paris como em qualquer outro lugar, ou estar aqui no Brasil, numa cidadezinha do interior, eu quero companhia. Né? Eu tenho essa característica que foge dos padrões, porque eu todas as viagens, se me desse uma viagem para a Europa, se eu for sozinho ou com um, duas, eu não tenho interesse, não tenho. Eu não. não tenho, eu não tenho, não vou, É eu não uma vou. É característica uma sua. característica Eu já minha. gosto de ver as Eu pessoas, sei de que eu ver sou como ela, solitário de nisso. ver assim como é que elas vivem, o que elas comem, sabe? Ver a parte cultural. Eu gosto, eu Eu gosto. já não. Eu É. só me interesso exclusivamente para estar na companhia de pessoas. Ah, que O que é que eu bom. posso fazer? Ah, cada Acompanho um é minha seu. cachorrinha. Minha cachorrinha, ternura, né? Maravilhosa essa Meu cachorrinha. querido, pedir para o nosso diretor técnico aí, né, o Gabriel, né? A Ó, nossa basta cachorrinha olhar, ele já linda. jogou a ternura aqui, essa figura linda. Linda, né? Preciso levar ela no veterinário essa Amorosa, semana, que né? ela anda meio molinha, já está com Tá. 15 anos. 15 anos. Você tem animal? Tenho Você uma tinha um gato, cachorra. era um gato? Eu tenho 3 gatos, Eu é. conheci um gato seu. Eu gosto dos bichinhos. Eu acho que os bichinhos Você tem trazem. quantos gatos, hein? Não, eu tenho uma cachorrinha e 3 gatos, mas Como é o eu nome da perdi cachorrinha? no ano passado. Não é o nome da Minha cachorrinha. cachorra é Flora. Flora, E os gatinhos é Nino, a Estela e o Félix. Nino, Estela E e o Félix. Félix. E o ano passado eu adotei uma cachorrinha do sul, porque eu fiquei tão mal com o que aconteceu no sul, mas ela faleceu. Então O foi que uma dor. aconteceu no sul? Ela morreu. Ou as enchentes, lembra do sul? Lembro da Daqueles gente. cachorrinhos ali perdidos, ali aquilo mexeu tanto comigo que eu adotei a coisa mais linda que foi a Catarina, mas Deus levou, foi um pouquinho só de amor, né? Você acredita que o cachorrinho, quando morre, vai para onde? Ai, eu acredito que ele não Para se onde liga a ele vai? gente, eu não sei pra onde ele vai, mas assim, eu mando muita luz pra minha cachorrinha, Você acha que porque vai vê-los, vai se encontrar com ah, eles? às vezes eu sinto a presença, sabe como se ela estivesse ali, Hum. como se fosse uma coisa boa, assim, como se o amor nunca acaba. Eu acho que o que faz a gente sentir o outro é o amor, então o amor tá sempre ali. Eu já acho que quando eu morrer, quem vem me buscar Com são meus certeza. cachorrinhos que vêm me buscar e vão me levar Com para o lugar onde eles certeza, estão, porque aí com vão estar certeza. bem, viu? Com muitas lambidas e muito afeto, né? Su, eu estou aqui com os espelhinhos que eu vou passar para você ir, ir, ir respondendo para mim, Tá tá? bom, então fala. O que eles estão pedindo. Deixa eu ajeitá-los aqui direitinho. E você vai escolhendo. Eu escolhi um? Você escolhe uma, a ordem é sua. Eu escolhi esse verde. Certo. Morte. Morte. O que é a morte para você? Bom, Senhora Suiane, o que é a eu tenho morte uma para visão você, doutora Suiane? O né? quê? Então, a minha visão pessoal, ela é espiritualista. Então me fale sobre a sua visão. Então, para mim, a morte é uma transcendência, né? Você mudar de estado. Como diz o Tim Maia, né? Você passa para o andar de cima, né? Então, a morte é algo natural da vida, embora a gente negue o tempo todo, né? Mas quando você morrer, você vai para onde? Ai, mas você quer que eu entre na questão da espiritualidade? Mas para onde você vai? Você eu vou para o plano espiritual. Não, eu assim sei, que eu mas vai para acredito. onde? Como é esse plano espiritual que você O plano vai? espiritual é o... Como é lá? E como é lá? Ai, Como é esse plano espiritual na sua visão? Que a gente sempre imagina. Meu plano espiritual, por exemplo, eu tenho minhas cachorras estão junto comigo. Eu tenho um plano espiritual na minha cabeça. Como é o seu plano espiritual? Então, o meu plano espiritual, assim, como eu trabalho com espiritualidade já há muitos anos, meu plano espiritual é ligado às energias com quem eu estou ligada, né? Espíritos que estão ajudando o próximo, que estão trabalhando com a saúde. Com espíritos com muita luz. Com muita luz. Que bom. E assim, com muito afeto, né? Onde a gente possa ser uma fraternidade de ajuda. Então, assim, estar aqui na Terra é um pedacinho só, né? Que triste, né? Porque a gente quer muitos abraços, muitos encontros, quer viver muito, mas é um tempo, né? Não tenho problema com morte. Eu não tenho. Eu gosto de ajudar as pessoas a fazerem passagem. Tem essa coisa. Você eu gosto quando a pessoa tá lá, morrendo, eu vou lá. Eu gosto de ajudar. Sim. Que ótimo. Mais uma? Este daqui é a vida. Olha que lindo, Genora. É morte e vida, então, né? Morte e vida, o que é a vida para você, minha querida? E a vida é esse monte de encontro e essa oportunidade da gente ser melhor. Eu sinto uma coisa, assim, com uma visão espiritualista, eu sinto que a gente veio nessa vida, sabe para quê? Pra gente se encontrar. Nada mais, nada menos. Pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente se ouvir,
para a gente buscar os nossos talentos, para a gente aprender a ser generosa com o outro, para a gente aprender a dividir sentimentos, se importar com a vida dos outros e ser uma pessoa melhor. E eu acho assim que a gente morre melhor, não? Porque se a gente se cuidar, a gente vai ficar em paz. Eu espero quando eu estiver lá no meu leito de morte e eu pensar na minha vida, porque eles falam, né, que você olha para sua vida, e eu pensar assim, fiz tudo o que eu podia, do jeito que deu, e eu quero ir em paz. Para isso a gente tem que viver uma vida de afetos, de memórias, não? Então vamos fazer memórias, né? Lógico. Vamos criar memórias. E você está me dizendo também que a gente morre como vive. Se vive bem, Isso, se isso. vive uma vida saudável, uma vida cheia de amor, a morte também vai ser dessa maneira. Claro que Vai ser cheia de amor. Claro É isso que que eu traduzi. Porque se você tiver no momento do seu desencarne, né? No momento que você tá mal, pensa, o seu corpo físico tá muito, muito ruim. E aí o que fica? Não ficam as memórias, assim. Fica com as E aí memórias. muita gente nesse momento tem muita raiva, muito rancor, e aí não consegue focar no positivo. Então, assim, eu tinha uma paciente que trabalhava no Hospital do Câncer, e eu falava assim para ela: fala para essa pessoa, tudo vai melhorar, pensa só no positivo, pensa só nas lembranças boas que você teve na vida, para que a gente pudesse fazer a nossa passagem, né? Pensando em coisas boas, né? Pensando, olha, nem tudo eu pude fazer, muitas coisas eu errei, mas é importante a gente ter memórias positivas, viver, né? Ter afeto, se divertir, ter alegria, sair um pouco de casa, para depois voltar para casa. E você acredita que a energia positiva atrai coisas boas? Eu acredito Você que acredita ela no pensamento, espalha, eu na acho que importância do espalha. pensamento Eu positivo? acredito até num bom dia cheio de afeto, de amor, não espalha? E se eu dou um bom dia carrancudo, não é uma coisa que. Agora, o mal tem a mesma importância que o bem? Se eu desejo mal, eu sei que dentro da sua filosofia ele volta também. Claro. Mas, em outras palavras, o bem supera o mal, ou o mal O bem pode sempre destruir o supera bem, mal, porque ou o os mal dois ser têm o mesmo negativo. peso dentro dessa balança espiritual? Você não acha que o mal é o que temos dentro de nós mesmos? Nós Não acha? acho que nós temos as duas coisas, o bem e o mal. Que né? a gente vai pensando nessa filosofia que eu te falei, que essa vida é uma oportunidade para a gente se trabalhar e ser uma pessoa melhor. Se eu conseguir trabalhar os meus sentimentos, pensando até na questão da terapia, eu vou trabalhar os meus sentimentos, eu vou olhar para minha sombra, como diz Jung, eu vou trabalhar as minhas partes negativadas, e aí eu vou trabalhando com luz, me aceitando, me acolhendo, e aí eu vou trabalhando esse mal, entre aspas, eu vou ser uma pessoa melhor. À medida que a gente vai alimentando mais o bem, o mal vai ficando mais magrinho e vai Isso aí, diminuindo. isso aí. Agora, se for o inverso também. É. Porque existem pessoas, nós não podemos ser ingênuos, Claro que são tem. más. Claro que tem. Existem pessoas narcisistas, existem psicopatas, Claro que tem. que não dão tanto valor ao bem. Não. Parece que estão ainda no estágio de evolução, só eu. Nós sabemos que isso Claro existe. que a gente sente a energia das pessoas, Sente a não energia sente? das pessoas. Quando é uma coisa gostosa, parece que tem uma coisa ligada ao tempo, não é? Quando você tá com alguém que é gostoso, que é prazeroso de estar, parece que o tempo flui. Quando tem alguém pesado, parece que aquilo é muito pesado, aí você tem uma sensação de querer ir embora dali, não é? Porque nós temos as duas coisas, bem e mal, né? Temos dentro Que o yin e o yang, o o yin tal, né? yang, Aquela coisa a sombra, temos tudo isso, mas viver é mas tentar trabalhando, equilibrar isso e trabalhando para a gente ser melhor. Né? Se eu reconhecer o mal no outro, como se eu já podia ter passado por isso, quem sabe eu tenho empatia, não é verdade? É Se eu verdade. acreditar que aquela pessoa que foi tão ruim pode melhorar, quem sabe eu desenvolvo empatia, né? E paro de julgar. Né? Porque às vezes o mal que a gente vê no outro também está dentro da gente. Quanta coisa para trabalhar, não, Genor? E às vezes eu acho que as pessoas são tão boas que elas não veem o mal no outro. Tem essa dificuldade. Ou às vezes elas são tão narcísicas, tão superiores ou tão maravilhosas que elas acham que elas não têm defeito, né? Elas acham que elas não têm problema. Tem pessoas que não se veem com defeitos. Superior. Parece que já são assim, o sol, né? Já nasceram para brilhar. É porque não tem visão do mundo, né? Não tem visão da realidade. Não tem o que a gente fala das ansiedades depressivas, né? De se colocar. Porque a depressão é muito importante. É muito importante. A gente deprime para entrar em contato com os nossos conteúdos, né, com as nossas dificuldades, de coisas internas, para que a gente possa sair mais limpo. E trabalhar. E trabalhando isso, para trabalhar a depressão é necessária.
não seria a depressão como A depressão uma como uma patologia, seria mas sentimentos o depressivos. sentimento depressivo, a depressão como uma emoção que a gente sente, como um gosto, Isso. né? Como Se você não entra em contato com você e se olha, você não tem evolução. se a gente Né? ficar, sou Não. bom, tá tudo ótimo, eu O não tenho Winnicott nada, falava, eu né? acordo, tá tudo lindo. O Winnicott falava, se o paciente não entra em estado depressivo, não se conecta consigo, não tem terapia, não tem movimento. Não adianta dizer eu sou feliz, querer ser feliz sempre. Porque há momentos onde a angústia existe. O tempo todo ela está presente. E ela está chamando, nos chamando para a realidade. Olha, a realidade é desse jeito, você tem que trabalhar, superar, sorrir. Por isso que eu estou rimando aqui. Porque eu acho que ele tem a força e tem uma espada. A espada mesmo caiu, perdi a espada, mas eu vou fazer. Ele está sem espada, está sem defesa, mas ele ainda é forte. Ele ainda é forte, entendeu? Mas vou fazer a espada está dentro dele, já é a espada, né? Eu vou fazer uma espada para ele de madeira ou de papelão, mas simbolicamente ele tem que tomar uma espada. E parece assim que é como se ele é forte, mas ele defende também os fracos, não é? Não tem essa coisa assim? Eu não sou forte só para mim, eu sou forte porque eu também protejo aquilo que eu acredito. E ao mesmo tempo ele está em cima de um animal que ele depende também, ele não é independente. Isso. Ele não é independente, porque ninguém é totalmente independente. Não. As pessoas são independentes, tudo. Não, a gente vive em sociedade, não? O ser humano é o mais dependente quando nasce, não falam isso? Exatamente. Se ele não tem a mãe, se ele não tem alguém que funcione como mãe, ele não vive. Eu vi uma cena agora, eu acho que foi do YouTube, eu me vi uma cena que eu fiquei chocado, mas eu fui ler, aí eu entendi. A girafa, quando nasce o animalzinho, ele nasce de repente. Quando ele nasce, ele tem que ficar em pé e andar. Na hora que nasce, ele nasce, fica fraco e cai, as perninhas fracas, a mãe bate e começa a bater nele, para ele levantar, ele levanta. Aí você vê ele batendo, gente, ele acabou de nascer, a girafinha está batendo no seu pilinho. Aí veio toda a explicação. Ele cai com as perninhas fracas, a mãe bate e levanta, e ele levanta, fica em pé, e ela anda e ele corre atrás, com as perninhas bamba. A girafinha tem que fazer isso, porque se os outros animais da selva sentem o cheiro de um animal que nasceu, e eles correm para devorá-lo. Então a mãe tem que deixar ele esperto para que ele o acompanhe. É uma energia dura, mas é muito amor ali. Mas é muito amor. Levanta, que eu quero ver você vivo. É isso que as mães têm que fazer. Não bater, lógico. Não ser como girafa, mas chegar e puxar e dizer, olha, você tem que crescer. Isso mesmo. Porque crescer é assumir responsabilidade, né? Assumir responsabilidade com a vida, com o mundo. Dos seus sentimentos, dos seus atos, né? Entender que a vida existe coisa boa, coisa ruim, né? Que existe o maniqueísmo, século III, onde as pessoas vão começar a entender que existe o bem e o mal, né? Para serem fortes. A vida exige que sejamos fortes, você não acha? Eu acho, mas eu acho que a vida exige que nós sejamos sensíveis. Eu acho que tem esse lado muito materno. Você tem um lado materno. Não quero ser guerreira. Não quero mais ser guerreira. Não, eu quero ser a curadora, compreensível, aquela que acorda. Você é toda a sensibilidade. Eu não posso te dizer. Eu não tenho a sua sensibilidade de maneira nenhuma. Eu não quero ser guerreira, não. Não quer? Não, guerra. Não quero ser guerreira, não. Eu quero lutar por coisas melhores. É que você é toda a sensibilidade. É por isso que eu disse, não vamos falar sobre patologia, vamos falar sobre sensibilidade, porque a Suene, em matéria de sensibilidade, ela entende mais do que ninguém. Né? Querida, mais uma. Vou pegar essa daqui. Que é quem sou eu no espelho. Quem você é aqui, Suiane? Falamos sobre sensibilidade, mas quem é você? Quem é a Suiane? Eu acho que é tudo isso, essa busca de autoconhecimento, de acolhimento, de formar laços afetivos, que eu acho que é isso que importa. Eu vejo a psicologia como uma extensão de tudo que eu acredito, como uma possibilidade de estar cuidando das pessoas, de estar acolhendo, de estar dividindo momentos às vezes tão difíceis, de acolhendo essas crianças para elas serem pessoas mais fortes emocionalmente. Eu acho que quem eu sou... vou falar um pouquinho de Clarice, hein? Eu amo Clarice. Tem uma frase da Clarice que uma personagem pergunta para ela, quem é você? E ela fala assim, olha, essa é a pior pergunta que você pode fazer para uma pessoa. E eu vou falar assim do meu jeito. E ela fala assim, que o mistério de quem eu sou até te enlouquece, né? Então, se você ter consciência de quem eu sou é uma coisa que enlouquece. Então, ela fala que para você resolver essa solução, para você dar uma resposta para isso, é você amando o outro. Porque na hora que você ama o outro, você se percebe.
Então eu acredito muito em Clarice, nisso tudo que ela traz. Então são nos relacionamentos que a gente se descobre, são nos relacionamentos que a gente vai E ela se é sempre muito melhorando. verdadeira, não é? Não é? Não é verdade? Ela é Ela é muito intensa. muito intensa. Então, assim, o mistério para resolver, para descobrir essa pergunta é amar, né? É amar nos relacionamentos, né? Tanto que tem uma frase de Clarice que ela fala assim: não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, a gente precisa viver. A gente precisa se doar, a gente precisa amar, a gente precisa chorar quando precisa de colo, precisa dar colo. Eu acho que é essa a vida mesmo. Eu vou te contar o segredo. Eu tenho uma frustração, eu diria até que é uma frustração literária. Eu vim descobrir a Clarice depois de muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem entrar em contato com ela. Eu lia Sartre, Hermann Hesse, mas a Clarice demorou tanto. E quando eu encontrei, foi assim, um sebo, eu comecei a ler e disse, gente, Eu lia na minha Clarice. adolescência, Eu não. Genor. Na adolescência eu lia Hermann Hesse. Hermann Hesse. Eu tive uma fase de Hesse muito forte. Mas Clarice eu demorei para encontrar ela. Mas quando eu encontrei, me apaixonei. Ela é muito verdadeira, né? Eu assisti várias coisas dela, ela fumando, que naquela época as pessoas fumavam, ela fumando e sendo Acho que extremamente faltou autêntico. acolhimento para ela, não sei. Eu penso que ela podia ter sido mais acolhida, mas era uma outra época, né? Agora tem uma coisa, se ela fosse muita. Eu acho que algumas patologias. Gente, eu sei que as pessoas me matam falando isso, mas algumas pessoas são melhores porque faltou algumas coisas. E elas vão buscar fora, vão buscar na literatura, na pintura. Mas você vê, ela escrevia e ela tinha uma visão de vida, né? Ela tem frase que eu uso direto para os meus pacientes, que é uma que eu amo, é tipo assim, não procure. Ai, agora até esqueci. Quando você quer, eu quero alguém, ela fala assim: não procure alguém que te complete a si mesmo. Procure alguém que te transborde. Olha que maravilha! Quando você vai procurar uma alma gêmea, alguém que complete a sua. Gente, você tem que buscar o seu caminho, você tem que se completar, você tem que se amar. Não procure alguém que te complete, que vai, né, nutrir todas as suas carências. Procure alguém que te transborde. Alguém que você converse, que o seu espírito parece que gostoso estar aqui, né? Que bom estar aqui, eu posso ser quem eu sou. Não é bonito isso? É bonito. Muito lindo. Você é toda sensibilidade. Eu gostaria, te juro, de ser dessa maneira. Mas juro que eu não sou, eu já sou mais. Eu sei, Não, mas mas acho às que eu vezes eu estou tenho que mais frio. aprender a ser mais dura. Eu Em estou mais momentos eu tô. duro. Ultimamente eu estou mais racional. Você tá? Não sei se é saudável ou não é saudável, mas eu estou mais racional do que antigamente. Antigamente eu era mais. Sabe? Eu me lembro que eu li todas as obras de Hesse, achava a irmã Hesse, sabe, debaixo das rodas, eu me identificava com o personagem, aquela sensibilidade. Depois, Hesse hoje eu nem aguento mais. Aí eu não tenho nada a ver. Né? A gente vai mudando, né? Vai mudando. Vai mudando. Então, mas é ótimo te receber, lhe ver e sentir toda essa energia maravilhosa de amor, de afeto, de ternura, que eu acho que eu já perdi um pouco, meu amor. Eu te dou um pouquinho. Que ótimo. Você ficar muito frufru. Vamos falar agora sobre medo. Medo? Do que você tem medo, Suene? Olha, não sei, tinha umas épocas que eu tinha medo de criar meus filhos, de não. Sabe coisa de psicólogo, de não ter dinheiro para pagar as contas, de não sei o quê. Mas aí eu cheguei num momento que eu tudo entrego para o universo, sabe? Eu acho que o medo nos paralisa e eu não quero ficar paralisada. Eu quero ter movimento. Então, quando eu tenho medo, eu faço muitos exercícios de que tá tudo bem, vai passar, você consegue. Sabe, eu faço muita conexão comigo. Não, tudo isso vai passar, você vai conseguir, né? Eu tenho uma frase que eu falo para mim, né? Tudo que vier a mim, eu resolvo com facilidade. Então, o que vier a mim, eu vou resolver com facilidade, né? Eu vou buscar soluções que sejam melhores. É isso. A última? A última, o futuro. Como você vê o futuro, meu amor? Eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acredito de que o ser humano vai ser melhor. Eu acredito que ele vai parar de comer carne. Eu acho que ele vai ser Você não come carne? Não, muitos anos, 25 anos que eu não como carne. Eu amo os animais.
Eu não como carne, eu sou uma pessoa toda que eu medito, faço É, rito eu sei disso, que tibetano, você assim, eu faz sou todo. toda assim, né? É. Gosto da yoga. Então, eu acredito que o ser humano vai se melhorar. Eu acredito que ele vai ser gentil, que assim, que são momentos de transformação, que são momentos a longo prazo e que vêm carregados de muita dor, de muita angústia, de muita solidão, de muito desamparo, sim. Mas eu acredito em coisas boas, eu sou uma pessoa otimista. Se eu não tiver otimismo, como é que vai ser, meu Deus? Né? Eu acho que tudo isso vem para a gente ser melhor, embora doa tanto, e às vezes parece um desperdício, né? Passar por lições que a gente já podia ter aprendido, você não acha? E às vezes a gente repete, Não, né? repete, repete. O Repete Freud até não falava que para você elaborar, você tem que repetir, 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 para repetir. você elaborar, E né? às vezes a gente repete muito. Não podemos repetir. A gente vai aprender na primeira, né? Ah, eu acho, mas É como é o processo de cada um. é o processo de cada um. Mas eu acho que tem pessoas, não sei, eu ia dizer uma besteira. Tem gente que aprende mais rápido, mas eu não sei se é verdade. Às vezes aprende uma coisa mais rápida e outra E não, outra hein? não. A gente tem que tomar cuidado para não idealizar, né? É. Parece que aí tem a gente achar, ah, mas a pessoa é perfeita. Não, todo mundo tem as suas dificuldades, os seus pontos negativados, né? Que a gente está aqui para trabalhar, né? E eu acho que se a gente se colocar nessa posição de que eu tenho muita coisa para trabalhar, muita coisa para melhorar, uma coisa mais Que temos que humilde, crescer, que que temos que temos, sou muito crescer. pequeno perante tudo, Isso. Eu perante o acho que não é universo. melhor, não É é melhor, melhor. é melhor. Melhor do que dizer, ah, não, porque eu sou psicóloga, fui formada. Gente, que Mas eu tudo acho bobagem. assim, Tudo tanta isso é bobagem, bobagem. eu Ah, eu também sou acho. isso, eu tenho Isso um diploma aqui, tal. Gente, é estudei impressionante. tanto na vida, mas que adianta eu estudar tanto se eu não sei acolher? Não? Exatamente. Você pode estudar tudo. Se você não Tudo. tiver um coração onde você Tiver. acolhe, Isso. você não tem Se nada, eu não gente. conseguir Nada. compartilhar a vida Vai do meu ser apenas paciente, que vazio que é, né? vai ser um bando de teorias, teorias em cima de teorias. E nada acontece. É como um livro de autoajuda. Eu acho que a pessoa que compra um livro de autoajuda é legal, tem livros que eu acho interessante, mas se ela não. Dura um tempo, enquanto ela Se ela está não se conectar com racionalmente ela, presa isso. àquela informação. Com o tempo, por 10, 15 dias, acaba tudo aquilo e volta tudo, porque não houve uma conexão emocional. Isso. Né? E conexão é Que tudo. linda, Genora. É Não isso é, meu mesmo. amor? Meu amigo, olha aqui que ele colocou agora uma Nossa, lâmpada de Aladim. do Aladim, que é para Coisa você, querida, mágica. fazer um pedido aí ao universo, ao plano Ah. espiritual, a Deus, a quem você quiser. Ah, O que eu você. queria um pedido. Se eu pudesse pedir, eu gostaria que as pessoas fossem mais amorosas, generosas, delicadas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas agressivas e acho que é isso, não? Se a gente puder ter mais delicadeza, mais empatia pelo outro, eu acho que a vida vai melhorar. Se puder ser mais compreensiva com as dores do outro, né? Eu acho que isso já é muito. Já é muito. É muita transformação, não? Minha querida, eu estou aqui, eu ia fazer um retrato seu, como eu faço para todas as pessoas, mas eu simbolizei com a flor, porque você é isso, está aqui a flor. Nossa, que Você é um linda. registro de você aqui no podcast Nossa, Mergulhando no que linda Espelho. demais. Pode Muito ficar obrigada. aqui Nossa, esta flor que suave lindo, que e lindo. doce que você é. Obrigada, muito Querida, obrigada. muito bom estar obrigado. aqui. Muito obrigado Muito, por você muito estar assim, aqui. com muito amor, né? A gente fala o nosso psicologuês há tantos anos, né, Que a gente Genô? ficou tão livre para Tão falar à vontade, livre, sem né? se preocupar com crítica, sem, Isso. sem entrar em Isso. grandes questões, né? E é tão legal porque às vezes a psicologia ela é tão séria e tão rígida, você não sente quando a gente vai estudar uma coisa tão assim, uma distância tão grande, né, dos nossos pacientes. Se a gente pudesse pensar numa psicologia mais Não é suave, mais mais leve. suave. Falar sobre até bobagens que eu É. digo, no sentido não nada tão Isso, pesado. nada tão Ser leve pesado, assim, né? dois psicólogos conversando sobre, Isso. sobre a vida, Sobre a que vida. loucura da Porque o vida. psicólogo, ele é aquele que ajuda a pessoa se integrar, falar das emoções. A gente salva muitas vidas. Não, Genô, E eu já achei, salvei eu achei muitas. legal porque assim, nós ficamos como dois psicólogos conversando, sem nenhuma preocupação de estar mostrando a paciente, mostrando a nada quem nós somos, esse conhecimento teórico. Não, a gente simplesmente falou sobre coisas do coração. Isso, Ficou que bom. bem dentro da frase de Super né? E assim nós terminamos o nosso podcast. Mas antes, fale aí, essa câmera 3 é toda sua, dê os seus dados, como a gente faz para encontrar a Sueli? Eu sou psicóloga clínica, estou trabalhando ultimamente online. Algumas crianças eu atendo nas casas, porque mudou o modelo de psicologia que a gente tinha que ter o setting, né? Eu atendo
os pacientes, os convênios acabam às vezes reembolsando. Meu telefone é 11 99192 3523. E adoro trabalhar e eu acho que as pessoas têm que aprender a se cuidar bem. Eu sempre falo para os meus pacientes: cuide-se bem, conecte com você, seja uma pessoa melhor, acolha, né, a sua criança interior. Então, aqueles que gostariam de me conhecer, de conhecer o meu trabalho, é só entrar em contato. Gratidão, viu? Gratidão por estar aqui. Gratidão Obrigado, por meu esse amor. encontro maravilhoso. Turma, estamos terminando mergulhando no espelho. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. E vamos terminar da maneira que começamos. O essencial é invisível para os olhos, só se ver bem com o coração.